Olá, bom dia a todos. Meu nome é Matheus e eu sou responsável por apresentar os primeiros tópicos relacionados à nossa apresentação sobre a arte da Contra-Reforma, que se diz respeito à questão da arte barroca. Bem, o primeiro tópico está relacionado ao que é o barroco, a sua definição, o seu significado. Bem, a arte barroca é um estilo de arte internacional que foi utilizada por inúmeros campos culturais, como, por exemplo, pela arquitetura, pela música, pela escrita e pela pintura. Bem, ela foi impulsionada pela Igreja Católica, que é uma das principais instituições da época, nascida no final do século XVI e se estendendo até o século XVIII. A arte barroca nasceu do classicismo renascentista, tanto que ela teve grandes influências dessa forma de arte. E bem, a arte barroca aconteceu em diferentes épocas relacionadas às regiões do mundo, ou seja, cada região possuía uma época diferente em que surgiu o barroco. E também cada região, quando se diz respeito à arte barroca, possui características próprias, características específicas. Partindo agora para uma questão mais específica sobre o surgimento do barroco, quando surgiu, qual foi o contexto histórico, por quê, como e quem, enfim. Bem, vamos começar. O barroco, ele surgiu na Itália, e como foi dito anteriormente, ele surgiu no final do século XVI e se estendeu até o século XVIII. E bem, quando o barroco surgiu, ele foi muito abraçado e utilizado pela Igreja Católica, que meio que usou o barroco como uma ferramenta estratégica para meio que balancear os conflitos na época. Mas como assim? Por que Igreja Católica? Vou explicar. Bem, por esse é um dos motivos que o barroco ele pode ser considerado um movimento de cunho político. Porque, bem, o surgimento do barroco está muito atrelado ao contexto histórico em que ele surgiu, está muito atrelado aos conflitos. E na época acontecia dois conflitos principais, que era no campo da arte e no campo da religião. No campo da arte a gente tinha o Renascimento, com a questão de colocando o homem no centro do mundo, do universo, que no caso era o humanismo. E então na religião a gente tinha Martinho Lutero, com a reforma protestante, que ele estava enfrentando os ideais propostos pela Igreja Católica. E bem, até então você poderia falar, tudo bem, a Igreja Católica era muito forte, então não tinha como ela ser abalada por um cara aleatório como Martinho Lutero, só que não. Porque, bem, a Igreja Católica até então, ela era a única detentora do conhecimento. Ela limitava o conhecimento dos cidadãos e possuía todo o conhecimento. Só que o movimento de Martinho Lutero, a reforma protestante, começou a ganhar força e começou a ganhar muito seguidor. Então a igreja ficou realmente bem preocupada e ficou tipo, ela se sentiu bem ameaçada mesmo e ficou pensando, cara, a gente tem que fazer alguma coisa para isso. E bem, o que eles fizeram? O que a igreja fez? Bem, o Papa Paulo III, ele decidiu fazer uma reunião. Então, em 1546, ele convocou essa reunião que ficou conhecida como Concílio de Trento. E bem, essa reunião tem uma duração de 18 anos e ela originou o que chamamos de Contra-Reforma, que no caso era uma resposta à reforma de Martinho Lutero, a reforma protestante. Bem, tem uma analogia, uma lógica contra-reforma, contra a reforma protestante criada por Martinho Lutero. E bem, e foi nesse momento que a arte barroca ela ganhou grandes proporções, ela começou realmente a ganhar um destaque, começou a ser produzida realmente. E bem, a arte barroca, assim ganhando esse destaque, ela começou a focar principalmente na arte sacra. O que é isso? Ou seja, são as obras que tinham como foco o culto sagrado. Só que tem um aspas nisso, tem um porém. Porque toda a produção da arte barroca foi controlada pela Igreja Católica. Então não se tinha uma certa liberdade ainda para você fazer qualquer arte barroca baseada em opostos. Não, ainda você não tinha essa liberdade porque realmente o controle era ainda na mão da Igreja Católica. E como eu citei anteriormente, ela utilizava isso estrategicamente para controlar toda a situação, essa situação de conflito comparado com Martinho Lutero, assim, com Freire se embate. Não só na questão da religião, mas na questão da própria arte do Renascimento mesmo. Enfim, no Brasil, esse estilo, a arte barroca, ele chegou com os jesuítas na época da colonização. E esse estilo artístico ele foi utilizado como ferramenta de catequização dos índios e posteriormente dos escravos. Bem, predominou no país porque foi a primeira estilista a chegar de fora, foi a primeira arte a chegar de fora. E além disso, a arte barroca ela ganhou grande destaque porque ela foi inovando e ganhando aspectos diferentes das demais artes barrocas das outras regiões. Então você viu muito que foi meio que um barroco genuíno, foi um estilo de arte genuíno no Brasil. E bem, posteriormente foi mais visto no barroco as pinturas.
A arte barroca ela focava em arte sacra, mas posteriormente começou a se visualizar na arte barroca a questão do foco nas pinturas, em estátuas e decorações, que isso no caso é a própria arte sacra. No quesito de arquitetura, a gente vê a arte barroca presente nas igrejas, construídas, é claro, pela Igreja Católica, que detinha esse instrumento, essa ferramenta poderosa. E bem, a arte barroca ela foi bem utilizada no Brasil, e tanto que em pouco tempo surgiram vários artesãos que seguiam esse estilo, e que um deles é Aleijadinho, um grande, o Barroco Mineiro, que foi um dos principais pontos do movimento no Brasil. E é isso, pessoal. Próximo tópico aí. A arte barroca teve início no século XVII, provocado por mudanças sociais, econômicas e principalmente religiosas. Se destacou em Roma, onde surgiram as escolas de arte que eram famosas pela representação humana de forma realista, com riqueza de detalhes e busca pela perfeição. Entre as obras que mais ganharam prestígio está a pintura de Michelangelo, conhecida como Juízo Final. Da Itália, o Barroco se difundiu pela Europa, manifestando-se de maneiras diferentes em cada país, mas preservando suas características básicas: a teatralidade da obra, o contraste claro-escuro, o realismo, o conflito, o forte apelo emocional, os temas místicos ou religiosos e ensinos cotidianos. O Barroco em Portugal teve início em 1580, com a morte do editor português Luís de Camões. Também teve fortes influências do humanismo renascentista, que por meio do antropocentrismo colocava o homem como centro das coisas, ao contrário do pensamento medieval do teocentrismo, que colocava Deus como o centro das coisas. Algumas das características do movimento barroco em Portugal é o dualismo. O homem barroco era cheio de conflitos e tentava equilibrar as forças contrárias dentro de sua vida, como fé versus razão, Deus versus diabo, religioso versus profano, corpo versus almas. Outra característica é a fugacidade. Na concepção barroca, a vida e tudo que perpassa por ela é instável. O mundo e as coisas e as pessoas mudam. Feísmo. O barroco em Portugal teve uma grande atração pelo trágico, em rompimento com o equilíbrio clássico. Pessimismo. A nossa instabilidade da vida conduz frequentemente à ideia de morte. O homem barroco é cheio de incerteza e desencanto com a vida. O movimento barroco na Espanha sofreu forte influência italiana. Teve suas características mais expressas a partir da pintura e arquitetura, com predomínio no realismo. Ficou conhecido por representar a teatralidade da pintura, seja de situações religiosas ou de cenas cotidianas. A Holanda estava em um bom momento de desenvolvimento econômico durante o século XVII. Porém, esse país foi um dos que o protestantismo mais converteu fiéis, diferentemente do que aconteceu na Itália e na Espanha. Dessa forma, os artistas holandeses tiveram mais dificuldade em desenvolver obras de cunho religioso. Nesse contexto, o barroco holandês foi caracterizado por pinturas de paisagens e naturezas mortas, realçando os elementos de descrição e o realismo, sem a preocupação com os padrões de estéticas clássicas. O barroco foi introduzido no Brasil por intermédio dos jesuítas no final do século XVI e tratava-se de um movimento destinado só à catequização. Mas no século XVII, o barroco passou a se expandir para os centros de produção açucareira, especialmente na Bahia, por meio das igrejas, e esse estilo se desenvolveu durante o período colonial, no chamado Século de Ouro, e foi durante o ciclo do ouro que a exploração desse minério foi a principal atividade econômica desenvolvida no país. Em Minas Gerais foi o grande foco, onde muitas jazidas foram encontradas, por isso a grande quantidade de cidades históricas lá. Essa cidade aqui é uma igreja que fica em Minas, e essa estátua é de Aleijadinho, foi um artista barroco importante no estado. No início, não havia ainda condições para a formação de uma consciência literária brasileira, e a vida no país era organizada em função de pequenos núcleos econômicos, então o público leitor era muito reservado e não efetivo. Essa igreja aqui atrás é um exemplo de arte barroca. Influenciados por fontes portuguesas e espanholas, mas que não chegaram a constituir um movimento propriamente dito, merecem destaque a poesia de Gregório de Matos Guerra e a prosa do padre Antônio Vieira, representados pelos seus sermões. Esse padre aqui atrás é o Antônio Vieira. O barroco brasileiro tem seu marco inicial em 1601, com a publicação do poema épico Prosopopeia, de Bento Teixeira, que está aqui atrás. E esse poema, além de traçar elogios aos primeiros donatários da capitania de Pernambuco, narra o naufrágio sofrido por um deles, que foi o donatário Jorge Albuquerque Coelho. Bom dia, meu nome é Cris Madureira e eu vou falar um pouco sobre as características do barroco. O barroco também pode ser chamado de cientismo e nele apresenta o dualismo.
que é a riqueza em detalhes e o exagero. Na literatura barroca, os textos refletem elementos rebuscados e quase sempre extravagantes, onde são valorizados os detalhes em um jogo de contraste. A linguagem deste movimento tentou unir os valores medievais aos da cultura grega e da latina também, os quais foram evidenciados com o renascentismo. Na música, é indicado para designar um período do aparecimento da ópera. Nas pinturas, é marcado pelo estilo religioso dramático, que apresenta uma clara demonstração do estado emocional e o apelo aos sentimentos. Na arquitetura barroca, integra um movimento de contra-reforma da Igreja Católica na arte. Oi, meu nome é Suelen e vou falar sobre os principais autores do Barroco. Vamos começar pelo Gian Lorenzo Bernini. Ele foi um principal artista italiano. Ele trabalhou principalmente na cidade de Roma e se distinguiu como escultor e arquiteto. Ele era bem reconhecido pelas suas esculturas bem expressivas e realistas. Uma das suas principais obras era Apolo e Daphne. Também temos Peter Paul Rubens. Ele era um importante pintor flamengo holandês que nasceu em julho de 1577. Ele foi conhecido pelas suas obras contra-reformistas e num estilo extravagante que enfatizava os movimentos e as sensualidades. Uma das suas obras famosas foi o Sansão e Dalila. Também temos Padre Antônio de Vieira. Ele era um orador, um escritor e um filósofo português. Ele era um defensor das indígenas e dos judeus. Ele foi muito reconhecido pelos seus sermões e suas críticas, e uma das suas obras principais era o Sermão dos Sexagésimos. Diego Velázquez, ele foi um pintor espanhol e o principal artista da corte do rei Felipe IV. Ele foi um pintor contemporâneo e pintou inúmeros quadros da realeza. Sua principal obra foi a mais conhecida como As Meninas. Oi, eu sou Maria Eduarda e eu vou falar sobre as obras barrocas da era colonial. Eu vou começar por um artista que foi muito importante, que é o padre Antônio Vieira. Ele fez duas obras, que é o Sermão da Sexagésima, que tem teor cristão e é composta por 15 volumes. Ele usa uma metáfora que consiste em pregar é semear. Essa é a metáfora que ele usa. A linguagem dele é muito clara e bem simples. Tem rigor sintático, dialético e pensamento lógico. Essa obra foi escrita em 1655, assim como a outra obra dele chamada Sermão do Bom Ladrão. O Sermão do Bom Ladrão, ele narra a história de ladrões aqui na colônia, mas a diferença entre os tipos de ladrão. O primeiro tipo de ladrão é aquele que rouba para comer, para viver, que necessitam daquilo, que roubam porque precisam muito. E o outro tipo é aqueles que roubam impérios, o que não é muito diferente da nossa realidade atual, onde os políticos que estão no alto, que estão representando o nosso país, a nossa população, está roubando muito mais do que pessoas pobres e que necessitam de comida, de uma lata de leite. As obras que eu vou falar são pinturas. Uma delas foi feita por Michelangelo, chamada Os Trapaceiros, que ele usou tinta e óleo para pintar esse quadro, e ele está exposto no Museu de Kimbell. E a outra foi Diego Velázquez, que fez a obra As Meninas. Ele era o principal artista do século de ouro. E essa obra dele está exposta em Madrid. Mas não menos importante é a Crucificação de São Pedro. Ela foi feita em 1600 por Caravaggio e ela foi encomendada para a Capela Serasi de Santa Maria del Popolo, em Roma. E é uma arte com teor cristão também, assim como o Museu do Prado. Essa obra, ela dá uma ilusão de realidade e das figuras da pintura.